Meu nome é Dona Arlete Menezes, tenho 81 anos e sou de Pirassununga, interior de São Paulo. Hoje eu decidi contar uma história que guardo faz mais de 70 anos. Não é fácil, viu? É o tipo de coisa que a gente empurra pro fundo da alma para tentar esquecer, mas uma hora cansa de carregar sozinha. Vou direto ao ponto. Meu tio Raul me trancava no quarto depois do jantar. E o que me corrói até hoje não é só lembrar do que acontecia lá dentro. É saber que todo mundo via, todo mundo sabia, mas fingiam que era normal. Fingiam que era coisa da minha cabeça. Que menina inventa demais. Eu tinha só 8 anos quando começou. Pequena demais para entender o tamanho do buraco que ia abrir dentro de mim. Minha mãe me deixou na casa do irmão dela, dizendo que era pro meu bem, que era melhor estar com a família do que largada na rua. Melhor nada. Às vezes a rua é menos cruel que o sangue da gente. O jantar lá era sempre rápido, comida pouca e mal feita, arroz empelotado, feijão aguado, carne dura. Isso porque tinha dia que eu não tinha nada para comer. Depois que todo mundo comia, minha tia ia lavar as panelas e os primos saíam pro quintal brincar. E o tio Raul, com aquela voz de quem fingia ser bonzinho, dizia: Arlete, vem cá, ajuda o tio a arrumar umas coisas no quartinho. Eu ia. Tinha medo de dizer não. Ele esperava o barulho da cozinha começar. Água correndo, panela batendo, rádio ligado alto. Aí ele trancava-de a porta, com uma calma que me dava mais medo ainda. Eu escutava o clique da chave, aquele som seco, e meu estômago já embrulhava. No começo, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Ficava parada, sem entender por que a porta tinha que fechar. Mas depois a gente aprende. Aprende do pior jeito. O tio Raul dizia que estava me ensinando como menina tinha que ser para agradar homem. Falava isso enquanto me olhava com aquele sorriso nojento, me deixando ali, presa, sem saber para onde correr. O pior de tudo era depois, quando ele abria a porta, como se nada tivesse acontecido e a vida seguia. Minha tia me mandava para a sala com um pano de chão na mão, mandava eu dormir cedo para ajudar na feira no dia seguinte. Meus primos nem notavam, ou fingiam que não, e eu ia para o meu colchãozinho no canto da sala, abraçava o travesseiro duro e tentava virar pedra. Afinal de contas, pedra não chora. Teve uma vez que eu quase contei. Criei coragem, fui até minha tia, enquanto ela lavava a louça, e falei baixinho, engolindo o medo. Ela nem virou o rosto. Continuou esfregando o prato, respingando água para todo lado. Homem tem seus jeitos, Arlete. Melhor você aprender a se comportar direito. Foi nesse dia que eu entendi de vez que ninguém ia me salvar. Que eu podia gritar, podia sangrar, podia sumir diante dos olhos deles, que nada ia mudar. Ali eu calei a boca. Não foi só da boca para fora, não. Foi aqui dentro, ó, no coração. Depois disso, aprendi a andar devagar dentro da casa, a respirar baixinho, a nunca estar no caminho quando ele passava. Aprendi a ser invisível e resistente, igual raiz de mato que ninguém quer, mas que não morre fácil. Todo dia era a mesma coisa. Jantar, bagunça na cozinha, o chamado maldito, a porta trancada. Cada noite que passava era uma marca nova que ninguém via. O mais cruel era saber que minha mãe mandava recado às vezes, dizendo que estava se ajeitando e logo vinha me buscar. Mentira! Esses recados eram só para aliviar a consciência dela. Ela nunca veio, nunca nem tentou. Meu pai sumiu no mundo. Nem sei se ainda respirava. E eu ali, presa numa casa onde até o barulho da chave girando na fechadura era mais honesto do que o sorriso das pessoas em volta. Jurei para mim mesma, abraçada no travesseiro sujo, que um dia eu ia embora dali, nem que fosse a rastejar. Mas isso ainda ia demorar. Antes de conseguir fugir, muita coisa aconteceu. Coisa que eu nunca contei para ninguém. Coisa que até hoje eu fecho os olhos para esquecer. Eu achava que já tinha visto o pior. Achava que era só aguentar quietinha
que um dia tudo ia passar. Criança tem essa mania besta de achar que sofrimento é fase, que basta fechar os olhos forte o bastante que a dor vai embora. Besteira. Dor é feito ferrugem. Quanto mais tempo passa, mais ela se espalha por dentro da gente. Depois daquela primeira conversa abafada na cozinha, minha tia nunca mais me perguntou nada. Aliás, passou a me olhar de um jeito diferente, como se eu fosse um fardo que ela queria deixar no canto da casa para esquecer que existia. Meu tio, então, sentiu que não tinha mais risco nenhum. Começou a trancar a porta sem nem disfarçar tanto. Tinha vezes que eu estava ajudando a guardar a louça. Ele já aparecia na porta do corredor, acenando discretamente para eu ir. A vergonha era tanta que eu ia com a cabeça baixa, sentindo o estômago revirar. A pior parte era depois, deitar no colchãozinho da sala, ainda ouvindo o ranger da cama dele no quarto do fundo. Sentir aquele peso no peito, como se tivesse uma pedra me esmagando por dentro. E ninguém ali fazia nada. Ninguém perguntava por que eu chorava baixinho de madrugada, abraçada em mim mesma. Meus primos, de vez em quando, soltavam uma piada, chamavam de princesinha do tio Raul. Eu fingia que não ouvia. Fingir era tudo o que eu sabia fazer. A escola virou minha única fuga. Não que fosse grande coisa. A professora Dona Inês era mais seca que bacalhau esquecido no sol. Mas pelo menos lá eu podia respirar um pouco sem medo de ouvir o barulho da chave na fechadura. Só que até lá a vergonha me seguia. Eu era a menina de roupa velha, cabelo desgrenhado, sapato furado, a que ficava no cantinho, que nunca era chamada para brincar. Às vezes, algum colega mais atrevido perguntava se eu morava na casa dos malucos, porque todo mundo da rua sabia que na casa do tio Raul aconteciam umas coisas esquisitas, mas ninguém queria se meter. Melhor olhar para frente e fingir que não viu, igualzinho como fazia minha tia. Mãe que ama de verdade não esquece filha em boca de lobo, não. Não joga a cria pro mundo como quem joga resto de comida para cachorro de rua. Uma tarde, voltando da escola, vi a cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Minha tia na varanda, conversando com uma vizinha, Dona Lourdes. As duas cochichavam, com um olhar pesado, daqueles que sabem mais do que dizem. Passei com a cabeça baixa, mas ouvi pedaços da conversa. A menina é muito assanhada. Vive se oferecendo. Homem que é homem acaba não resistindo. Meu rosto queimou de vergonha e raiva. Eu, uma criança de 8, 9 anos, sendo chamada de assanhada por quem devia me proteger. Naquela noite, a porta trancou de novo, dessa vez diferente. O tio Raul estava mais bêbado do que de costume. Fedia a pinga azeda, os olhos vermelhos feito brasa, as mãos pesadas, o jeito mais violento. Tentei me encolher no canto, mas ele puxou meu braço com força, derrubando um engradado de ferramentas no chão. Fez um barulho danado. Por um segundo, pensei que alguém ia aparecer, que alguém ia bater na porta, perguntar o que estava acontecendo. Ninguém veio, nem minha tia, nem meus primos, nem a vizinha fofoqueira que vivia na janela, vendo a vida alheia. O barulho sumiu no meio do rádio, ligado alto, no cheiro de comida requentada, na indiferença confortável que protegia todo mundo, menos eu. Depois daquela noite, a coisa piorou. Ele começou a aparecer na escola. Ficava parado no portão, fingindo que estava esperando alguém. Me olhava de um jeito que fazia meu estômago embrulhar. Comecei a inventar desculpas para sair mais tarde, ficar ajudando a Dona Inês a apagar o quadro, arrumar o material. Só para evitar cruzar o olhar dele. Era como viver encurralada, sem saída. Uma vez criei coragem e falei com a professora. Falei que tinha medo de ir embora sozinha, que alguém me seguia. Ela franziu a testa, ajeitou os óculos e perguntou, sem muita paciência, se eu estava vendo assombração. Balancei a cabeça e fiquei quieta. Até ali, percebi que era eu por mim mesma.
O tempo foi passando e eu fui endurecendo por dentro. Parecia uma planta que cresce no meio da rachadura do asfalto. Feia, torta, mas viva. Aprendi a andar com a cabeça baixa, a não olhar ninguém nos olhos. Aprendi a ouvir os passos dele se aproximando e a preparar o corpo para não reagir. Era isso ou apanhar também. Comecei a colecionar pequenas estratégias para sobreviver. Amarrava a ponta da camisola na cintura para dificultar as investidas. Dormia com uma caixa de madeira encostada na porta da sala para fazer barulho se alguém tentasse abrir de madrugada. Até a respiração eu aprendi a controlar. Curtinha, silenciosa, para não chamar atenção. Mas não adiantava. Quando ele queria, ele dava um jeito. Quando ele bebia demais, ficava mais ousado. Uma madrugada dessas, ouvi a porta da sala ranger. Senti o cheiro de pinga antes mesmo de abrir os olhos. Fingi que dormia pesado, torcendo para ele desistir. Mas ele chegou perto, puxou a coberta, rosnou alguma coisa que não entendi. Travei o corpo, não me mexi. Acho que, naquele dia, a bebedeira dele foi tanta que desistiu. Ou talvez Deus tenha olhado por mim, sei lá. Acordei suada, tremendo, encolhida no canto, me sentindo menor que barata. Uma sensação de sujeira grudada na pele, que nem banho tirava. Cada dia ali era um castigo, uma tortura silenciosa. E o pior é que ninguém via. Ou melhor, todo mundo via, mas escolhia não enxergar. Foi nessa época que comecei a sonhar com fuga. Não era sonho bonito, não. Era coisa desesperada de quem só queria sumir do mapa. Fantasiava que alguém batia na porta, dizia que tinha vindo me buscar, imaginava que minha mãe aparecia de repente, me puxava pela mão e me levava embora. Pensava até em fugir sozinha, correr pela estrada de terra até as pernas não aguentarem mais. Mas para onde? Com que roupa? Com que comida? Fiquei presa. Presa no medo, presa na falta de opção, presa na promessa vazia de que um dia ia melhorar. Até que um dia, uma faísca acendeu. E foi a primeira vez que senti, de verdade, que talvez, só talvez, eu conseguisse virar esse jogo. O dia em que a faísca acendeu dentro de mim foi um domingo. Eu estava ajudando minha tia a dobrar roupa no varal, quando ouvi a conversa sem querer. Ela falava com a vizinha, Dona Lourdes, aquela mesma que vivia cochichando. Essa menina aí vai dar trabalho, dizia Dona Lourdes, meio rindo, meio torcendo o nariz. É bonita demais. Já já algum homem bota o olho e você vai ver. Minha tia respondeu seca, sem olhar para mim. Já tá dando trabalho. Raul que o diga. Elas riram. Riram como quem compartilha uma piada suja, nojenta, dessas que faz a gente querer cavar um buraco e sumir lá dentro. Eu congelei com a camisa molhada na mão, fingindo que não ouvia. Mas ouvi. Ouvi cada palavra como se fosse um prego cravando na pele. Naquela noite, deitada no colchão da sala, prometi para mim mesma que não ia acabar igual minha mãe, se escondendo atrás de desculpa, fingindo que não via a própria filha apodrecendo viva. Não sabia como ainda, mas sabia que ia fazer alguma coisa, qualquer coisa. A oportunidade começou a se desenhar uns dias depois, quando chegou a feira da cidade. Aquelas festas de interior, com barracas de comida, música alta e cheiro de pipoca doce no ar, era tradição. Toda a família tinha que ajudar na barraca da igreja, vendendo pastel, bingo, essas coisas. E minha tia, claro, me arrastou junto, mais para mostrar serviço para as comadres do que por caridade. Fiquei na barraca das prendas, enrolada numa camiseta velha que me coçava o pescoço, cuidando dos brindes, e foi ali que eu vi uma chance. Um rapaz da cidade grande, filho do padeiro, estava ajudando na barraca ao lado. Chamava Daniel. Tinha uns olhos castanhos claros e uma risada fácil. Era diferente dos homens da vila. Não olhava atravessado, não falava besteira, não ficava tentando encostar. Quando deixei uma caixa de brindes cair sem querer, ele se abaixou para ajudar sem nenhum comentário idiota. No fim da noite,
Enquanto a tia contava o dinheiro da barraca, Daniel veio até mim. Perguntou meu nome, de onde eu era, essas coisas bobas. Respondi seca, com medo até do vento. Mas ele insistiu. Falou que tinha reparado que eu estava sempre sozinha, que parecia triste. Meu coração disparou. Fazia tanto tempo que ninguém via tristeza em mim. Parecia que eu tinha virado parte da mobília da casa do tio Raul. Conversa vai, conversa vem. Ele me contou que ia embora dali em poucos dias. Ia trabalhar em outra cidade, vender pão em caminhãozinho ambulante. Quando eu ouvi isso, alguma coisa dentro de mim pulou. Uma voz sussurrou: é agora ou nunca? Naquela noite, deitada na sala, ouvi os passos pesados do tio Raul rondando. Fechei os olhos e finquei a decisão na alma. Eu ia fugir, com Daniel, com quem fosse. Nem que fosse para virar mendiga na estrada, mas não ia ficar mais um dia naquela casa podre. O plano era simples, ou melhor, não era plano nenhum, só a esperança desesperada de que Daniel aceitasse me ajudar. No dia seguinte, arrumei um pedaço de pão dormido no bolso do vestido e escondi umas moedas velhas que encontrei caídas atrás do fogão. Era tudo que eu tinha. Passei o dia inteiro pensando em como abordar ele sem chamar a atenção da minha tia. Se eu conseguisse sair da barraca por uns minutos, podia falar com ele sem levantar suspeita. Quando essa tarde caiu e a luz amarelada dos postes iluminou a praça, fingi que precisava ir ao banheiro. Minha tia resmungou, mas deixou. Corri por entre as barracas, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Encontrei Daniel perto da barraca de algodão doce. Ele sorriu ao me ver, mas logo ficou sério quando viu minha cara. Preciso de ajuda? Sussurrei, a voz tremendo. Ele franziu a testa, preocupado. Perguntou o que estava acontecendo. Não consegui contar tudo. Só disse que não podia mais ficar naquela casa, que precisava ir embora, que confiava nele. Daniel ficou em silêncio, olhando para os lados, medindo as consequências. Então respirou fundo e disse: amanhã cedo eu passo de caminhãozinho na estrada. Se você quiser ir, esteja lá. Era isso, minha chance. Voltei para a barraca tremendo da cabeça aos pés. Minha tia achou que era frio. Mandou eu esquentar as mãos na panela de caldo. Mal sabia ela que era medo e esperança misturados. Passei a noite acordada, ouvindo cada barulho da casa, cada passo do tio Raul rondando. Não sabia se ia ter coragem na hora. Não sabia nem se Daniel ia mesmo aparecer, mas sabia que se ficasse, ia morrer por dentro. Quando o sol começou a clarear o céu, levantei devagar, peguei meu pedaço de pão, as moedinhas escondidas e saí pé ante pé pela porta dos fundos. Corri pela estrada de terra, o vento frio cortando meu rosto, os pés descalços machucando nas pedras. Cada passo era um grito preso na garganta. Cada pedra no caminho era um pedaço da minha coragem sendo testado. Quando cheguei perto da entrada da cidade, o desespero bateu. E se ele não viesse? E se fosse tudo imaginação de uma menina burra e carente? Fiquei ali, encolhida, atrás de um arbusto, esperando. O tempo parecia não passar. As pernas doíam, o medo subia pela garganta. Então ouvi. Primeiro, um barulho longe, depois, mais perto. O motor de um caminhãozinho. Era ele. Daniel parou no acostamento, abriu a porta do carona e me chamou com o olhar. Nem pensei. Pulei dentro do caminhão como quem pula no último bote de um navio afundando. Não olhei para trás. A estrada abriu diante de mim como um mundo novo, cheio de riscos, cheio de medo, mas meu. Pela primeira vez em anos, respirei sem sentir o nojo de mim mesma. Só que, como tudo na minha vida, a liberdade também ia cobrar o seu preço. A estrada se estendia à nossa frente, reta, sem fim, e eu me agarrava ao banco duro do caminhão, como quem se agarra a um pedaço de madeira no meio do naufrágio. Daniel dirigia em silêncio, os olhos fixos na poeira que a gente levantava, e eu, espremida no canto, tentava acreditar
que aquilo era real, que eu finalmente tinha saído da casa do tio Raul. Mas junto com a liberdade vinha um medo novo, maior ainda. Medo de ter trocado um inferno por outro. O vento frio da manhã cortava minha pele fina feito faca. Eu tremia não só de frio, mas de nervoso. Daniel não falava muito. De vez em quando, lançava um olhar de canto de olho, como quem queria dizer alguma coisa, mas desistia. Eu também não puxava assunto, nem sabia o que dizer. Tinha deixado tudo para trás, as poucas roupas, os poucos brinquedos quebrados, até meu sobrenome parecia ter ficado naquela casa. Era só eu e aquele caminhãozinho velho, rodando rumo a um futuro que eu nem sabia se existia para mim. Depois de umas 2 horas, Daniel encostou numa vendinha de beira de estrada. Disse que precisava abastecer, comprar umas coisas. Me deixou no banco, mandou eu ficar quieta e esperar. Obedeci. Não sabia fazer outra coisa. Enquanto ele sumia lá dentro, fiquei olhando para as árvores tortas do outro lado da estrada, tentando imaginar que destino me esperava. Nenhuma criança sonha em fugir assim. Nenhuma criança deveria conhecer esse tipo de silêncio pesado. Quando ele voltou, trouxe um pão doce e uma garrafinha de leite. Me entregou sem falar nada. Aceitei sem pensar. Comi feito bicho faminto, sentindo com o gosto adocicado, misturado com lágrimas que eu nem percebi que desciam. Daniel deu partida no motor e seguimos viagem. Não perguntou nada, não ofereceu promessa, e foi aí que entendi que talvez ele não tivesse me salvado por bondade. Talvez fosse só por conveniência. Um fardo a mais na traseira do caminhão. Passamos o dia na estrada, cruzando vilarejos pequenos, poeirentos, onde as casas pareciam suspirar de tanto calor. Quando o pessoal começou a se despedir, Daniel disse que ia parar numa pensão barata. Eu sabia o que pensões baratas significavam. Minha barriga revirou, mas calei a boca. O medo de voltar era maior que o medo do que podia acontecer ali. A pensão era um casebre de madeira encardida, com um cheiro forte de mofo e óleo velho. A dona era uma mulher gorda de olhos desconfiados que nem perguntou o nome, só estendeu a chave. Daniel pagou adiantado, me puxou pelo braço e subimos. O quarto era um cubículo com uma cama de ferro e um ventilador pendurado no teto, rangendo a cada volta. Fiquei de pé, perto da porta, sem saber para onde olhar. Daniel largou a mochila no chão, tirou os sapatos e deitou na cama, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Me olhou de rabo de olho e disse: "Pode dormir aí no chão mesmo. Amanhã a gente vê o que faz." Agradeci em silêncio. Achei que fosse ser pior. Encolhi no canto sobre a mochila dele, sem colchão, sem coberta, mas com um alívio doído no peito. Pelo menos, naquela noite, ninguém ia trancar a porta atrás de mim para fazer o que quisesse. O ventilador gemia enquanto eu lutava contra o sono. A cabeça fervia de pensamentos, perguntas, medo do que viria. Não sabia se Daniel ia mudar de ideia. Não sabia se ele ia me largar no meio da estrada. Não sabia se ia me vender para algum velho podre em troca de dinheiro. Não sabia de nada, mas sabia que não podia voltar. Quando o dia amanheceu, Daniel já estava pronto. Disse que eu podia seguir viagem com ele, mas que teria que trabalhar para pagar a comida e o teto. "Não sou besta de carregar peso morto", ele disse rindo, mas o tom tinha uma ponta de ameaça que me deixou alerta. Concordei com a cabeça. O que mais eu podia fazer? Comecei a ajudar vendendo pão nas paradas. Ele me deixava num canto com uma caixa de pães e mandava gritar para chamar os motoristas. "Pão fresquinho, direto da padaria." A voz rouca, a garganta ardendo de tanto forçar. Alguns motoristas paravam, olhavam para mim de um jeito que me fazia querer me esconder dentro da caixa. Daniel só observava de longe, como quem toma conta de um objeto valioso. E era isso que eu era para ele, mercadoria que andava e falava. O dinheiro mal dava para pagar comida e pensão barata. Quando sobrava alguma moeda,
Daniel gastava em pinga, ficava ranzinza, falando sozinho, xingando a sua estrada, xingando a vida. Eu aprendia rápido a ficar invisível de novo. Sabia que o homem bêbado era perigo à vista. Assim foram semanas, talvez meses. O tempo perdeu forma. O que existia era estrada, pó, calor, fome. De vez em quando, Daniel sumia para resolver negócios e me deixava trancada no quarto da pensão. O medo voltava. O cheiro de mofo grudava na pele, mas de alguma forma ainda parecia menos sufocante que a casa do tio Raul. Uma noite, depois de um dia inteiro de vendas minguadas, Daniel voltou bravo, jogou a caixa vazia no chão e cuspiu que estava arrependido de ter me trazido, que eu não dava lucro, que criança dava muito trabalho, que talvez fosse melhor dar um fim logo em mim. Eu não chorei, nem implorei, só encarei ele de volta, sem piscar, sentindo a coragem nova crescer dentro do peito, coragem feita de raiva, de mágoa, de tudo que eu tinha engolido a vida inteira. Ele riu, achando graça da minha cara de desafio. Me chamou de fedelha metida e saiu batendo-se à porta. Naquela madrugada, deitada no chão sujo, tomei outra decisão. Se ele tentasse me vender, se tentasse me largar, se tentasse encostar um dedo em mim, eu ia lutar, ia morder, ia arranhar, ia gritar, ia fazer ele se arrepender. Nunca mais ia deixar alguém me trancar em quarto nenhum sem lutar. Na manhã seguinte, Daniel anunciou que íamos parar numa cidade maior. Disse que tinha negócios para resolver. Não explicou o quê, mas pelo jeito que falava, sabia que coisa boa não era. E dessa vez, algo dentro de mim dizia que eu precisava agir antes que fosse tarde. Eu era uma menina magricela, suja, com a alma esfarelada, mas ainda assim era viva. E viva eu pretendia continuar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Quando Daniel falou que a próxima parada era uma cidade grande, senti o estômago revirar. Cidade grande não era lugar para gente como eu, menina sem documento, sem dinheiro, sem ninguém para chamar de seu. Cidade grande engolia os fracos sem nem arrotar, mas não tinha escolha, ou ia com ele, ou ficava largada na beira da estrada, igual cachorro sarnento que ninguém quer. A viagem foi longa, o caminhãozinho rangia em cada buraco da estrada, como se a qualquer momento fosse desmontar de vez. Daniel estava irritado, resmungando, batendo no volante, reclamando do calor, da poeira, da vida, e eu, encolhida no banco do carona, só rezava para chegar logo onde quer que fosse. Não aguentava mais aquele cheiro de suor entranhado no estofado, aquele medo constante do que vinha pela frente. Quando a cidade apareceu no horizonte, meu coração deu um pulo no peito. Nunca tinha visto tanta casa junta, tanta fumaça, tanto barulho. Tudo parecia gigante, sujo e apressado. Gente andando para todo lado, buzina, gritaria, cheiro de fritura misturado com lixo. Daniel foi entrando pelas ruas estreitas até parar num bairro que parecia ainda mais esquecido que o resto. Casas caindo aos pedaços, crianças de pé descalço correndo no meio dos carros, mulheres sentadas nas calçadas com olhares vazios. Ele desligou o motor e disse sem nem olhar para mim: "Espera aqui, já volto." Desceu e sumiu numa ruazinha torta. Fiquei sozinha no caminhão, abraçada nas pernas, olhando tudo em volta com olhos arregalados. Cada pessoa que passava parecia uma ameaça. Cada grito ao longe fazia minha pele arrepiar. O sol castigava, mas eu nem sentia o calor. Sentia só o medo latejando nas veias. O tempo passou arrastado. O céu começou a mudar de cor, tingindo tudo de um laranja triste. Daniel não voltava. Quando finalmente apareceu, vinha com um homem estranho, alto, barrigudo, de camiseta regata, encardida e chinelo de dedo. O jeito que olhavam para mim não precisava ser adulta para entender. Daniel cochichava com ele, apontava na minha direção, ria de alguma piada suja que só eles entendiam. Meu corpo gelou. Quando o barrigudo se aproximou, senti o cheiro de cigarro velho
misturado com cachaça. Ele sorriu, mostrando dentes amarelados. Então é essa a menininha? Daniel confirmou com a cabeça, ajeitando a alça da mochila no ombro. Tá inteirinha. Serve para qualquer serviço. O homem olhou para mim como quem escolhe fruta madura na feira. 15 conto. É pegar ou largar. Daniel fez cara feia. Quis pechinchar. Eles começaram a discutir baixinho. Eu fiquei ali, travada, sem conseguir respirar direito. O desespero martelando na cabeça. Entendi que ia ser vendida como quem vende bicho doente. Não era mais gente, era mercadoria. Quando Daniel virou de costas, discutindo mais alto, e o barrigudo desviou o olhar para cuspir no chão, eu vi a chance. Minúscula, mas era uma chance. Sem pensar, pulei do banco, me joguei para fora do caminhão e saí correndo com tudo que minhas pernas magrelas podiam dar. Ouvi gritos atrás de mim, passos pesados batendo no asfalto, mas não olhei para trás. Nunca olhe para trás. Corri pelas vielas sujas, tropeçando em lixo, desviando de cachorro bravo, ouvindo o coração bater na garganta. Corria como quem corre para salvar a alma, e era exatamente isso. Entrei num beco escuro, me enfiei atrás de um monte de caixotes empilhados e fiquei lá, encolhida, tentando controlar a respiração. Ouvi passos passarem perto, ouvi xingamentos, ouvi ameaças jogadas ao vento. Se eu pegar, te quebro no meio. Fechei os olhos com força, rezando para virar invisível. Fiquei horas ali, ou talvez minutos, o tempo deformado pelo medo. Quando achei que era seguro, saí devagar. O corpo todo doía, as mãos raladas, os pés cortados, mas estava viva e livre, por enquanto. Andei sem rumo pelas ruas escuras. As pessoas me olhavam de lado, desconfiadas. Criança suja, sozinha, em bairro de malandro, não é boa notícia para ninguém. Tentei pedir ajuda, mas cada porta fechada me lembrava que o mundo não tem piedade de quem é fraco. O frio da noite começou a morder meus ossos. A barriga roncava alto, doída de fome, mas não voltei, nem pensava em voltar. Quando o sono ameaçou me derrubar, achei abrigo nos fundos de uma mercearia fechada. Um cantinho entre caixotes velhos e sacos de lixo. Deitei ali mesmo, abraçada nas próprias pernas, olhando as estrelas sumindo devagar no céu sujo da cidade. Chorei, não de tristeza, nem de medo. Chorei de raiva. Chorei porque entendi que ninguém nunca ia vir me buscar. Ninguém ia aparecer para me salvar. Se eu quisesse sobreviver, ia ter que me virar sozinha. Era eu contra o mundo. Naquela madrugada, deitada no chão frio, fiz outra promessa para mim mesma. Nunca mais confiar em homem nenhum. Nunca mais abaixar a cabeça. Nunca mais deixar que alguém me trancasse num quarto, num caminhão, numa vida. Eu ia sobreviver, de um jeito ou de outro. Acordei com o sol batendo na cara, a cabeça latejando, o estômago vazio feito um buraco sem fundo. O cheiro de lixo e urina me embrulhava ainda mais. Cada músculo do corpo doía como se eu tivesse apanhado a noite inteira. Talvez tivesse mesmo, mas era o mundo batendo, do jeito que sabia. Demorei uns minutos para lembrar onde estava, quem eu era, o que tinha feito para parar ali. Quando a lembrança voltou, veio feito onda quebrando em cima da gente. Eu era Arlete, a menina fugida, a que ninguém queria, a que não podia voltar para casa. Levantei devagar, sacudindo a poeira das roupas encardidas. As pessoas começavam a se movimentar nas ruas, abrindo comércios, empurrando carrinhos, cuidando da própria sobrevivência. Eu era só mais uma sombra no meio daquele monte de almas cansadas. Saí andando sem rumo, cada passo pesando mais que o anterior. A barriga roncava alto, chamando atenção. Tentei pedir comida, mas só recebi olhares desconfiados, palavras atravessadas, portas fechadas na cara. Quando a fome ficou insuportável, parei em frente a uma padaria. A vitrine cheia de pães fresquinhos parecia um deboche. Esperei o padeiro se distrair e, num impulso, enfiei a mão por uma fresta e roubei um pãozinho. Saí correndo, com o coração batendo disparado, como se tivesse cometido
um crime imperdoável. Atrás de mim, ouvi gritos, xingamentos, ameaças. Mas ninguém correu. Criança suja roubando pão era cena comum naquele lugar. Nem valia o esforço. Me escondi num beco e devorei o pão em 3 mordidas, sentindo as lágrimas escorrerem misturadas com migalhas. A vergonha queimava, mas não mais que a fome. Ali, entendi que para viver na rua, a gente tem que engolir muito mais que comida velha. Tem que engolir orgulho, medo, esperança. Passei os dias seguintes vagando pelas calçadas, dormindo onde dava, comendo o que achava. Descobri que se fingisse que trabalhava ajudando a carregar sacolas ou varrendo calçadas, às vezes ganhava uns trocados, quando não ganhava palavrão mesmo. Comecei a conhecer os outros esquecidos como eu, meninos e meninas que sumiam no meio do lixo da cidade. Alguns eram bons, dividiam o que tinham, outros só sabiam roubar e bater. Foi numa dessas andanças que conheci a Marlene, uma mulher de uns 40 anos, cabelo desgrenhado, boca sem dentes na frente, sorriso fácil demais para quem vive da tristeza dos outros. Me encontrou sentada na calçada, comendo uma laranja podre e puxou conversa. Disse que podia me ajudar, disse que conhecia um lugar onde eu ia ter cama quente, comida todo dia, banho de verdade. Meus olhos brilharam com a promessa. Cama, comida, banho. Parecia coisa de outro mundo. Fui atrás dela, claro. Que outra escolha eu tinha? Me levou por ruas cada vez mais sujas, becos apertados, escadarias mal iluminadas, até chegarmos num casarão caindo aos pedaços, cheio de janelas quebradas e cheiro de mofo. Lá dentro, dezenas de meninas como eu, umas mais novas, outras nem tanto, todas com o mesmo olhar vazio, cansado, apagado. Marlene me entregou para uma mulher gorda, de vestido estampado, que me mediu da cabeça aos pés, como quem avalia gado no pasto. Perguntou minha idade. Menti que tinha 13, para ver se parecia menos frágil. Ela deu de ombros, mandou eu tomar banho numa tina de água suja e depois descansar. Disse que no dia seguinte eu já ia começar a trabalhar. Demorei para entender o que era o trabalho. Achava que ia lavar roupa, varrer chão, essas coisas. Menina burra. Acordei na madrugada com a mulher me sacudindo pelo ombro, mandando levantar. Fui empurrada para um quarto pequeno onde um homem esperava na cama. Quis correr, gritar, sumir, mas a porta fechou atrás de mim e a chave girou. De novo aquela chave maldita. De novo trancada, de novo prisioneira. O pesadelo nunca tinha acabado. Só trocou de endereço. Naquela noite, eu morri de novo e renasci mais dura, mais fria, mais bruta. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Meu corpo virou moeda de troca naquele inferno comandado por Marlene e a mulher do vestido estampado. Homens velhos, homens fedorentos, homens violentos entravam e saíam como quem escolhe pastel em feira. Cada vez que fechava os olhos, tentava imaginar outro lugar, outro tempo, outra vida, mas acordava sempre ali, no cheiro azedo da vergonha e do abandono. Aprendi a não sentir, a deixar o corpo virar pedra de novo. Aprendi a fingir que era outro corpo, outra menina. Às vezes me perguntava se ainda era gente, se um dia tinha sido. Tentativas de fugir? Muitas. Mas o casarão era vigiado. Homens armados na porta, ameaças sussurradas na calada da noite. Se tentar sair, nunca mais vai ser achada. Conhecia histórias de meninas que tentaram e nunca mais voltaram. Às vezes, encontravam corpos boiando no rio, mas ninguém perguntava. Cidade grande é feita de esquecer. Mesmo assim, dentro de mim, aquela faísca que acendeu lá atrás não apagava. Pequena, quase morrendo, mas viva. A cada noite, a cada pancada, a cada humilhação, eu alimentava ela em segredo, porque sabia que o dia ia chegar. O dia de me levantar, de quebrar a corrente, e eu ia estar pronta, mais pronta do que eles jamais imaginariam. Ninguém ensina pra gente como planejar uma fuga. Não existe livro nem manual. O que existe é desespero.
aquele que cresce devagar, tomando conta do peito, até o dia que transborda e a gente entende que ou foge ou morre. Foi assim comigo. Não foi coragem, não. Foi sobrevivência pura. Passei meses engolindo tudo em silêncio. Cada homem que entrava por aquela porta era mais uma pedra no bolso da minha alma. Cada noite naquele casarão fedido era um tijolo a mais me puxando para o fundo. Mas eu fingia bem. Aprendi a sorrir quando mandavam sorrir. Aprendi a dizer sim com a cabeça, mesmo quando o corpo gritava não. Aprendi a fingir que já não doía, que já não importava. Só que a faísca que morava dentro de mim não apagou. Ela esperou. Esperou o momento certo. E o momento veio num dia qualquer, sem aviso. Uma das meninas mais velhas, Clarice, sumiu. Diziam que tinha tentado escapar pulando a janela dos fundos. Encontraram ela dias depois, jogada num matagal, tão machucada que nem parecia gente. Quando trouxeram a notícia, ninguém chorou, ninguém nem comentou. Ali, a dor era comida de todo dia. Ninguém mais se surpreendia. Mas para mim foi diferente. Aquilo acendeu a urgência. Entendi que se não saísse logo, meu destino ia ser o mesmo, ou pior. Cada dia que passava era um fio a menos de vida. Cada noite que eu fingia dormir era uma noite a menos para tentar escapar. Comecei a observar tudo: horários, revezamento dos guardas, as rotas de quem trazia comida, as brechas na rotina. Disfarçava o olhar, fingia estar desligada, mas anotava tudo aqui dentro. Cada passo, cada conversa cochichada, cada movimento. Sabia que a porta da frente era impossível. Sempre tinha 2 homens de cara feia e revólver na cintura. Mas percebi que a janela do porão, aquela escondida atrás das caixas de feira, às vezes ficava mal fechada. Pequena, suja, difícil de passar. Mas talvez fosse minha única chance. Esperei. Não tinha escolha. Correr antes da hora seria suicídio. Numa tarde quente, quando o casarão fervia de preguiça e os guardas se distraíam jogando cartas no quintal, vi minha chance. Finja normalidade. Finja que é só mais uma sombra. Me esgueirei até o porão. Me enfiei entre as caixas mofadas. Forcei a janela com o ombro magro. Rangi abaixo, parecia reclamar da minha ousadia. Suor escorria pelas costas. O medo mastigava o estômago. Quando finalmente consegui abrir um vão, o suficiente para passar o corpo, enfiei primeiro a cabeça, depois o tronco, depois as pernas. Quase fiquei presa. A camiseta rasgou num prego enferrujado. Não me importei. Doía, sangrava, mas era liberdade o que eu via lá fora. Caí do lado de fora, com um baque seco. Não esperei para sentir dor. Corri. A rua era deserta, o chão quente machucava os pés descalços, mas eu corri como quem corre da morte. As casas passavam borradas, gente sentada nas portas, olhos pregados no nada, nem piscavam ao me ver passar, feito assombração. Atravessei becos, pulei buracos, me enfiei entre sacos de lixo. Cada passo era uma oração sem palavras. Atrás, nenhum sinal de perseguição. Talvez nem tivessem notado ainda. Talvez soubessem e não se importassem. Corri até as pernas falharem, até o peito arder, até o mundo girar. Me escondi num terreno baldio, encolhida entre latões velhos e mato seco. Lá no meio do cheiro de podridão e esperança, deixei o corpo desabar. Chorei tudo que segurei durante meses. Chorei pela Clarice, pela menina que eu fui, pela que nunca mais seria. Quando o choro secou, ficou só o silêncio. E a pergunta: e agora? A liberdade tem um preço que ninguém conta. Não é final feliz, não é abraço quente. É rua fria, fome, medo, mas era minha. E só isso já valia a dor. Passei a noite ali, sem dormir. Cada barulho parecia prenúncio de desgraça. Cada sombra me fazia encolher ainda mais. Quando a manhã clareou o céu sujo da cidade, saí devagar, feito bicho acuado. Andei pelas ruas sem destino, pedia comida nas portas, ganhava migalhas ou empurrões. Aprendi rápido que gente como eu não era vista como criança, era vista como problema, incômodo.
algo para tirar da frente. Alguns homens olhavam diferente, olhavam com aquele olhar que eu já conhecia bem, o mesmo dos monstros que me trancaram, que me usaram, que me venderam. Prometi para mim mesma que nunca mais seria presa fácil. Aprendi a me esconder à luz do dia, a dormir em grupo com outras crianças perdidas, porque bicho junto assusta predador. A correr se ouvisse barulho de viatura, a fingir que era muda, que não entendia o que diziam, para não chamar atenção. E no meio daquela luta suja por sobrevivência, descobri algo que ninguém nunca tinha me contado. Eu era forte. Não força de levantar peso, de bater de frente, era a força de quem aguentou ficar viva mesmo depois de querer sumir. Força de quem aprendeu a caminhar sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Fui aprendendo truques de rua, onde conseguir comida sem roubar, quem aceitar ajuda e quem evitar, onde dormir sem virar alvo. Cada dia era um teste, cada noite uma batalha. Não era vida, era resistência. E mesmo assim, toda noite, antes de fechar os olhos, fazia uma prece sem palavras. Pedia só isso, viver mais um dia, até encontrar um jeito de deixar de ser sombra e voltar a ser gente. A vida na rua ensinava tudo depressa. Não dava tempo de pensar muito. Se piscar, perde. Se confiar, morre. E ainda assim, de vez em quando, o peito apertava, querendo acreditar que ainda existia alguma bondade no mundo. Essa esperança boba foi o que me fez cair na próxima armadilha. Tava num dia quente, desses que o sol parece querer arrancar a pele da gente. Sem nada para comer desde a noite anterior, as pernas tremiam, a boca seca grudava a língua no céu da boca. Atrás de uma feira livre, catando restos de fruta, uma mulher me chamou. Era bonita, cabelo preto preso num coque, vestido florido, sorriso doce demais para ser de graça. Perguntou o meu nome, de onde eu era, o que fazia ali. Respondi seco, com os olhos baixos, as mãos escondendo o pão embolorado que tinha encontrado no lixo. Ela disse que tinha uma casa onde cuidava de meninas como eu, onde teria cama limpa, comida todo dia, roupa bonita. Falava baixinho, como quem conta segredo. Prometeu até escola. Escola, imagine. Aquela palavra que parecia de outro mundo. Desconfiei, claro, mas a fome berrava mais alto que a razão. E no fundo, por mais que eu tivesse endurecido, ainda era criança. Ainda queria acreditar que alguém podia querer ajudar sem querer nada em troca. Fui com ela. Entramos num bairro afastado, casas com muros altos, ruas desertas. A casa dela era grande, cheia de janelas abertas, cheiro de bolo no ar. Outras meninas brincavam no quintal, rindo alto, como se a vida fosse normal. O coração apertou. Talvez, finalmente, tivesse encontrado um pedaço de paz. Ela me deu banho, roupa limpa, prato cheio. As lágrimas vieram sem querer, misturadas com feijão e arroz. Aquela gentileza toda parecia mentira, mas doía menos acreditar. Nos primeiros dias foi só carinho, conversa mansa, promessa de futuro melhor, mas logo percebi que as coisas ali também tinham preço. Um preço alto, disfarçado de favores. A mulher, que dizia se chamar Dona Lourdes, começou a levar algumas meninas para passear de noite. Voltavam diferentes, olhos vazios, silêncio pesado. Quem perguntava muito, apanhava. Quem se recusava, sumia. Quando chegou minha vez, entendi o que ela queria. Nada era de graça, nunca foi. O bolo, a roupa limpa, o banho quente, tudo era moeda de troca para vender a gente de novo. Mais sofisticado, mais escondido, mas a mesma velha história tentou me dobrar com promessas. Só hoje, depois você descansa. É rapidinho, ninguém vai te machucar. Pensa no que você está ganhando. Mas eu já não era mais aquela menina assustada da casa do tio Raul, nem a fugitiva desesperada do casarão. Disse não. Primeiro veio a bronca, depois o tapa, depois a ameaça. Fiquei dias trancada num quartinho minúsculo, sem comida, sem banho, sem ver o sol. Esperavam que a fome me fizesse ceder.
mas eu tinha aprendido que fome não mata tão fácil quanto vergonha. E a vergonha de me vender de novo era maior que qualquer dor no estômago. Quando perceberam que eu não ia quebrar fácil, desistiram. Me deixaram sair, mas me vigiaram de perto. Cada movimento era observado, cada palavra medida. Eu precisava sair dali. Não dava para ficar esperando a próxima rasteira. Só que agora era pior. Muros altos, trancas pesadas, guardas na porta. Dona Lourdes sorria na frente dos outros, fingia ser a mãe amorosa de meninas abandonadas, mas por trás dos panos comandava o mesmo inferno que eu achava ter deixado para trás. Pensei em fugir de novo, mas sabia que se tentasse e fosse pega, o castigo ia ser coisa que nem dava para imaginar. Precisava ser mais esperta, mais rápida, mais fria. Comecei a ganhar a confiança dela. Fingir que tinha aceitado a vida que me ofereciam. Sorria quando mandava sorrir. Baixava a cabeça quando mandava abaixar. Enquanto isso, observava cada passo, cada brecha. Demorou. A alma gritava querendo correr. O medo mastigava o juízo. Mas esperei. Um dia, ouvi duas mulheres conversando na cozinha. Falavam de um caminhão que vinha buscar frutas e verduras para a cidade vizinha. O motorista era conhecido. Entrava pelo portão lateral sem passar pela frente. A entrega era sempre no fim da tarde, quando o movimento era menor. Aquilo era minha saída. Fingindo estar distraída, perguntei bobagens, fingi curiosidade, aprendi o horário, o caminho, a rotina, tudo anotado aqui dentro, na cabeça que nunca mais ia confiar fácil. Planejei cada passo, sabia que só teria uma chance. Se falhasse, era o fim. Quando o dia chegou, a barriga parecia dançar de nervoso. Fingi estar doente para não sair para o quintal. Me escondi no corredor, esperando pelo caminhão. Quando ouvi o motor roncando, do lado de fora, saía em disparada pela lateral da casa. O portão estava entreaberto, como sempre. Passei espremida, rasgando o vestido no ferro enferrujado. Me joguei na traseira do caminhão, entre caixas de legumes e sacos de batata. Me enterrei no meio da sujeira, prendendo a respiração, rezando para ninguém notar. O caminhão partiu. Cada solavanco era uma promessa. Cada buraco na estrada, uma vitória. Não sabia para onde ia. Não sabia o que ia encontrar. Mas tinha certeza de uma coisa. De lá eu não voltava. O caminhão chacoalhava tanto que parecia que ia desmontar a qualquer momento. Me escondi entre os sacos de batata, tentando fazer o corpo sumir, como se fosse só mais uma coisa velha jogada ali. Cada curva, cada solavanco, cada freada brusca fazia meu coração bater na boca. O medo de ser descoberta era um bicho arranhando minhas costelas. Não sabia se estava indo para mais longe do inferno ou direto para dentro de outro. Depois de horas que pareceram dias, o caminhão parou. Espiei por entre as frestas e vi que era uma cidade menor, cheia de casas simples, ruas de barro, gente de rosto fechado e passo rápido. Esperei o motorista descer e desaparecer no meio da confusão para sair. Pulei da carroceria com as pernas bambas, tropeçando no próprio medo. Ninguém reparou, ou fingiram não ver, como sempre. Andei sem rumo, o sol castigando o couro da cabeça, o chão queimando os pés descalços. O cheiro de comida vindo das casas era uma tortura. As mãos magrelas tremiam de fome e sede. Entrei numa praça, procurei sombra, me sentei num canto, as costas encostadas num poste, tentando não desabar. As pessoas passavam, algumas olhavam, outras nem isso. Demorou pouco até a polícia aparecer. 2 homens fardados, cara de poucos amigos, me cercaram. Um deles perguntou de onde eu vinha, para onde ia. A boca seca mal deixava sair som. Tentei dizer que estava perdida, que procurava minha mãe. Mentira que usei tantas vezes que já saía automático. Eles trocaram olhares, um deu de ombros, como quem diz, não é problema nosso. Me arrastaram até a delegacia, um lugar pequeno, quente, fedendo a suor e cigarro velho. Me enfiaram numa sala suja, jogaram pão duro
e um copo d'água na minha frente e disseram para esperar. Esperei. Esperei tanto que o corpo parecia ter esquecido que existia. Quando finalmente alguém entrou, não era um policial qualquer. Era uma mulher de jaleco branco, rosto cansado, olhos que já tinham visto horrores demais para se espantar com mais uma menina suja na cadeira. Perguntou meu nome, inventei um, perguntou onde morava, disse que não lembrava, perguntou dos pais, disse que tinham morrido. Melhor ser órfão do que entregar qualquer pista de onde vim. Ela suspirou, anotou num caderno e disse que iam me levar para um abrigo. Melhor do que cadeia, pior do que liberdade. O abrigo era um galpão adaptado, cheiro de gente empilhada, colchões finos no chão, crianças e adolescentes amontoados, barulho o tempo todo. Melhor do que a rua? Talvez, mas o medo não ia embora, só porque as paredes mudaram. Na primeira noite, quase não dormi. Acordava a cada barulho. O medo de ser atacada, roubada, levada de novo, não deixava o corpo descansar. Meninas mais velhas comandavam o pedaço, organizavam a fila da comida, decidiam quem dormia onde. Era como uma pequena prisão sem grades. Aprendi rápido a ficar na minha, a não olhar demais, a não responder atravessado. Cada pequeno gesto podia ser motivo para briga. E mesmo ali, mesmo naquele lugar de abandono, vi coisas que ainda hoje me dão enjoo só de lembrar. Vi meninas sendo levadas por funcionários que prometiam passeios e voltavam diferentes. Vi crianças menores sumirem da noite para o dia sem que ninguém perguntasse nada. Ali, a lei era sobreviver e calar. Pensei em fugir de novo. Planejei rotas, saídas, horários, mas toda vez que chegava perto, algo dava errado. Portões trancados, vigias atentos, ameaças veladas. Comecei a entender que a liberdade de verdade era muito mais difícil de alcançar do que parecia. Mas nem tudo era podridão. No meio daquela miséria, encontrei alguém que mudou meu destino. Dona Célia era cozinheira do abrigo, mulher pequena, enrugada, cabelo preso num coque apertado, olhos que ainda guardavam alguma bondade. Me olhou diferente desde o primeiro dia, não com pena, nem com aquele olhar nojento de quem vê mercadoria. Era olhar de quem reconhece dor, porque já carregou muita. Ela começou a me dar um pedaço extra de pão no almoço, uma fruta escondida no bolso da calça, pequenas coisas que para mim eram gigantescas. Um dia, enquanto eu ajudava a lavar as panelas, ela puxou conversa, perguntou de onde eu vinha, o que tinha acontecido. Fiquei muda, não confiava mais em palavras. Ela não insistiu, só disse baixinho: "Quando quiser falar, eu tô aqui." Aquela frase ficou martelando na cabeça. Ninguém nunca tinha me oferecido escuta sem cobrança, sem exigência. A maioria queria algo em troca. Dona Célia não. Passei dias observando ela. Era dura com os outros, tratava todos igual, sem muita paciência. Mas no olhar, naquelas mãos ásperas que separavam as crianças briguentas com firmeza, dava para sentir que ainda existia um pedaço de humanidade nela. Um dia, sem nem planejar, sentei no chão da cozinha, depois do jantar. Abracei os joelhos e comecei a falar. Baixinho, com vergonha, com medo, contei pedaços da história. Nunca tudo, porque tem dor que a gente nem sabe como pôr em palavras. Ela me ouviu sem interromper. Só de vez em quando soltava um "entendi", um "vai falando", nenhuma pergunta curiosa, nenhum olhar de julgamento. Quando terminei, ela me olhou nos olhos e disse: "Você é forte, menina, mais forte do que imagina." Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Talvez por isso chorei feito criança que perde a mãe na feira. Ela me deixou chorar. Depois, me deu um pedaço de bolo de fubá duro e disse: "Come, para crescer forte. O mundo ainda vai ter que engolir você." Aquelas palavras, simples como pedra, viraram o meu mantra. O mundo ainda ia ter que me engolir, nem que fosse pela força da minha raiva.
Depois daquela noite na cozinha, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi milagre, nem cura de novela. Foi só um fiapinho de esperança, pequeno, quase invisível, mas suficiente para me fazer querer lutar diferente. Não era mais correr sem rumo. Era ficar forte o bastante para, quando a porta certa aparecesse, eu saber atravessar sem medo. Passei a ajudar mais na cozinha. Lavava panela, cortava legumes, limpava o chão sem reclamar. Não porque queria agradar ninguém, mas porque percebi que ser útil dava poder. Quem trabalha bem é menos incomodado, menos alvo. E de quebra, ganhava uma fruta a mais, um pedaço de bolo escondido, pequenos favores que faziam diferença para quem vivia de migalha. Dona Célia foi me ensinando, aos poucos, sem fazer estardalhaço, como escolher batata boa, como fazer arroz solto, como economizar gás quando a lenha era pouca, coisas que pareciam bobas, mas que me davam uma sensação estranha de controle. Pela primeira vez, sentia que podia fazer algo direito, algo que dependia só de mim. Aos poucos, ganhei certa liberdade dentro do abrigo. Não era grande coisa, mas podia circular sem tanto olho em cima. Comecei a ouvir conversas, reparar nas rotinas, saber quem era perigoso de verdade e quem só gostava de gritar. Conhecimento era moeda ali dentro, mas a calma nunca durava muito. Uma noite, um grupo novo de meninas chegou. Entre elas, uma que parecia carregar o próprio inferno nos olhos. Chamava-se Neide. Não tinha mais que 15 anos, mas o olhar era de quem já tinha enterrado metade da alma. Demorou pouco para perceber que ela não gostava de mim. Me olhava torto, cochichava com as outras, inventava histórias para me prejudicar. No começo, tentei ignorar. Cada um luta como pode, pensei, mas a inveja é bicho traiçoeiro. Uma noite, armaram para cima de mim, sumiu comida da despensa e botaram a culpa em mim. Não adiantou explicar. Não adiantou jurar que era mentira. Levei castigo. Fui proibida de entrar na cozinha. Tive que voltar a dormir no salão grande, no meio da bagunça, vulnerável de novo. Dona Célia tentou interceder. Falaram para ela não se meter. Abrigo também tem sua política suja, suas regras tortas. Quem é fraco apanha calado. Voltei a ser a menina invisível, a que ninguém queria perto. Aprendi de novo a fazer silêncio, a comer menos para não chamar atenção, a dormir encolhida, esperando o pior. A diferença é que agora eu tinha raiva, não a raiva descontrolada de antes, que só machuca quem sente. Era uma raiva fria, afiada, que guardava para a hora certa. A oportunidade apareceu numa manhã nublada. Estavam chamando algumas meninas para trabalhar na cidade, ajudando em feira, limpando casa de família, essas coisas. Era exploração disfarçada, claro, mas para mim era janela aberta. Melhor varrer chão na rua do que apodrecer naquele buraco. Me inscrevi sem pensar duas vezes. Quando viram o meu nome na lista, tentaram tirar, alegando que eu era problema. Mas Dona Célia bateu o pé. Disse que eu era boa de serviço, que merecia chance. Não sei que mágica ela fez, mas no dia combinado, lá estava eu, no caminhão velho que levava as meninas para a cidade. A cidade parecia outra vista de perto. Barulho, fumaça, gente apressada, cada casa, cada loja, cada esquina cheirava a ser oportunidade e perigo misturados. Me designaram para ajudar numa banca de frutas. O dono, seu Jonas, era um velho rabugento, mas justo. Gritava, xingava, mandava repetir o serviço 3 vezes se achasse que estava mal feito, mas nunca pôs a mão em mim. E isso, para quem vinha do que eu vinha, já era quase um luxo. Trabalhava feito condenada, carregava caixa, limpava a barraca, lavava fruta, sorria para a freguesa chata. Tudo sem reclamar. Sabia que cada dia ali era um passo mais longe do passado. O dinheiro era pouco. Uma parte ia direto para o abrigo. Mas seu Jonas, de vez em quando, me dava uma maçã escondida, um trocado a mais para comprar bala, pequenas migalhas que eu guardava como tesouros. Comecei a sonhar.
sonhar pequeno, comprar minhas próprias roupas, comer quando quisesse, dormir sem medo, ter um lugar que fosse meu, nem que fosse um quartinho caindo aos pedaços. Planejava tudo na cabeça, entre uma lavagem de frutas e outra. Juntava os trocados num bolso escondido, costurado por dentro do vestido. Não era muito, mas para quem já não tinha nada, era fortuna. Claro que a vida não facilita. Logo, Neide e as outras ficaram sabendo que eu estava trabalhando. Começaram a espalhar mentira, dizer que eu estava me dando pro velho em troca de dinheiro. Não era verdade. Mas num lugar onde fofoca vale mais que verdade, isso pouco importava. Tive que aprender a ignorar, a fingir que não ouvia, a manter a cabeça erguida, mesmo quando tudo em volta parecia querer me puxar de volta para o buraco. Cada dia que eu voltava do trabalho, com o bolso mais pesado, era uma vitória. Cada real guardado era um tijolinho construindo minha fuga. Sabia que ia demorar, sabia que ia ser difícil, mas também sabia que pela primeira vez na vida eu tinha nas mãos a chance de mudar meu destino. E dessa vez, ninguém ia me roubar. Cada moedinha que eu juntava no bolso costurado era como se plantasse uma semente dentro de mim. Cada real escondido era uma certeza. Não ia morrer naquele abrigo. Não ia apodrecer ouvindo as mesmas vozes secas, aguentando os mesmos olhares atravessados. Podia demorar, podia doer, mas ia sair, nem que fosse rastejando. O plano era simples. Não podia ser complicado, porque não tinha luxo de escolher muito. Juntar o máximo que conseguisse, pegar a estrada e sumir. Sabia de uma cidade não muito longe onde diziam que precisava de gente para trabalhar em lavoura. Sol, poeira, trabalho pesado, mas também anonimato. E anonimato era tudo que eu precisava. Guardava o dinheiro na costura do vestido, no forro do sapato furado, até na boca de uma boneca velha que encontrei jogada no lixo do abrigo. Cada lugarzinho era um cofre improvisado. Ninguém podia saber. Se desconfiassem, tomavam de mim. Se sonhassem, inventavam um jeito de me ferrar. Dona Célia percebeu que eu andava mais elétrica, com os olhos brilhando diferente. Um dia, enquanto eu lavava o chão da cozinha, ela se abaixou ao meu lado, fingindo arrumar o balde, e disse baixinho: "Quando for, vá sem olhar para trás." Só balancei a cabeça. Não precisava dizer mais nada. O que eu não contava era com a inveja grudenta de quem não suporta ver o outro tentar levantar. Neide, a mesma que me armou lá atrás, que espalhou mentiras, voltou a rondar. Me olhava demais, cochichava mais. Percebi tarde que ela andava atrás de mim, observando meus passos, tentando descobrir o que eu escondia. Numa manhã, quando voltei do trabalho, senti o vestido mais leve. A costura do bolso tinha sido aberta. O dinheiro, metade tinha sumido. O desespero subiu como fogo pela garganta. Não tinha prova, não podia acusar ninguém. Se abrisse a boca, só ia piorar. Chorei escondida no banheiro, mordendo o punho para não fazer barulho. Era mais do que perda de dinheiro. Era a sensação de impotência, de ser engolida de novo quando quase via a saída. Recomecei do zero, sem tempo para luto. Trabalhei dobrado. Aceitava tudo que ofereciam. Carregava a caixa, limpava a barraca, vendia bala no sinal. Cada moedinha era suor misturado com raiva. O combinado era esperar mais uns meses, juntar o suficiente para não morrer de fome na estrada. Mas depois do roubo, entendi que esperar demais era arriscar perder tudo outra vez. A decisão foi tomada na marra. Peguei o pouco que restava, costurei na barra da saia, escondi o resto na palmilha do sapato. Não ia dar para ir longe, mas já era tarde demais para voltar. Escolhi uma noite de sábado, movimento na cidade, gente bebendo, música alta, pouca atenção para os perdidos. Aproveitei a confusão de uma briga entre duas meninas no salão para sair sem chamar atenção. Coração disparado, pernas bambas, mas cabeça fria. Cada passo em direção ao portão era um desafio.
A rua estava escura, lâmpadas quebradas, sombras dançando. Tinha medo de tudo, mas o medo de ficar era maior que qualquer ameaça lá fora. Andei rápido, sem correr para não chamar atenção. Cada esquina virada era uma conquista. Cada passo, uma oração muda. A cidade dormia bêbada e suada. Eu era só mais uma sombra magra deslizando pelas calçadas sujas. Sabia o caminho até a estação de ônibus. Não era longe, mas naquela hora da noite parecia que a cidade inteira conspirava contra mim. Cada latido de cachorro, cada grito bêbado, cada carro barulhento era um susto novo. Quando vi o letreiro da estação, os olhos encheram de lágrima, mas não podia fraquejar. Não podia comemorar antes da hora. Entrei pela porta dos fundos, onde os ônibus velhos descansavam esperando amanhecer. Não tinha dinheiro para passagem. Ia ter que dar um jeito. Escondi-me entre 2 caminhões estacionados, esperando o momento certo. Horas passaram lentas, o frio cortando a pele fina, a fome roendo as entranhas, mas eu não arredava o pé. Só sairia dali dentro de um ônibus, nem que fosse pendurada no para-choque. Perto das 4 da manhã, vi um motorista destrancar um ônibus. Carregava caixas, ajeitava as coisas no bagageiro, o ônibus ia vazio, pronto para pegar gente na estrada. O coração batia tanto que parecia que ia me denunciar. Esperei ele entrar, ouvi o motor gemer, vi a luz interna apagar. Num pulo, corri até a traseira, me pendurei no ferro sujo e fiquei ali, agarrada, o vento cortando do rosto, os olhos ardendo. O ônibus andava devagar nas ruas vazias. Cada buraco era uma pancada nas costelas. Cada curva apertada era risco de ser jogada no asfalto. Mas eu não largava. Se largasse, morria. Quando o ônibus pegou estrada de terra, fui soltando devagar, me arrastando para o chão, me escondendo entre as moitas. Esperaria amanhecer. De lá, começaria tudo de novo. Sozinha, mas dona do próprio destino. O dia clareou devagar, espalhando aquele cinza sujo no céu. Eu, encolhida no mato, toda arranhada, senti o corpo doer em lugares que nem sabia que existiam. A boca seca, os olhos ardendo, a fome mastigando as entranhas como bicho preso querendo sair. Mas não me mexia, esperava. Já tinha aprendido que a pressa é amiga da desgraça. Quando o movimento da estrada começou, levantei devagar, limpando a poeira do corpo, ajeitando o vestido rasgado, como dava. O mundo era grande, frio, e eu não tinha nada. Mas ainda assim, o peito carregava uma coisa que nunca tinha sentido daquele jeito. Um tipo estranho de orgulho. Eu estava viva, contra tudo e todos. Segui andando pela beira da estrada, o sol subindo pesado, fazendo o chão rachar de calor. Cada passo era uma batalha. As pernas doíam, os pés sangravam dentro dos sapatos arrebentados, mas não podia parar. Não sabia para onde exatamente queria ir. Só sabia que não podia voltar. Na beira da estrada, passei por pequenos povoados, casas simples, gente desconfiada. Pedia comida batendo em portas. Às vezes ganhava um pedaço de pão duro, às vezes ganhava xingamento. Aprendi a aceitar o que vinha sem reclamar. Aprendi que no mundo dos esquecidos, ninguém deve nada a ninguém. Uns 2 dias andando desse jeito, vi uma placa de cidadezinha a poucos quilômetros. Meus olhos mal acreditaram. Era o tipo de lugar onde talvez, só talvez, eu pudesse passar despercebida. Um lugar onde meu passado não me alcançasse feito sombra. Entrei na cidade pequena, de ruas de barro, cheiro de leite fresco e mato molhado. A praça principal tinha uma igreja pequena e um mercado modesto. Gente caminhando devagar, com aquele olhar de quem já viu a vida bater forte. Perguntei onde podia arrumar trabalho. Levei mais porta na cara do que respostas. Até que um senhor barrigudo, dono de uma venda de secos e molhados, olhou para mim, mediu meu tamanho mirrado e perguntou se eu sabia varrer chão. Balancei a cabeça. Claro que sabia. Mandou começar ali mesmo. Disse que me pagava com comida e um cantinho no galpão dos fundos. Aceitei sem pestanejar. Para quem dormiu em beco, galpão
Era hotel de luxo. Varri o chão até as mãos ficarem vermelhas. Carreguei sacos de arroz, empilhei caixas de sabão, limpei prateleira, sem reclamar, sem olhar torto, sem perguntar nada. Gente como eu aprende cedo que o silêncio é a única moeda que ainda vale alguma coisa. Seu Elias, o dono da venda, era bruto nas palavras, mas justo nas atitudes. Não passava a mão na cabeça, mas também não tentava me fazer de boneca quebrada. Me tratava como mais uma funcionária, sem piedade, nem piedade fingida. Com o que sobrava do que me dava de troco, comecei a juntar de novo, moedinhas escondidas na barra da saia, como antes. Era um hábito que nunca mais abandonei. Na venda, conheci Dona Sebastiana, uma mulher que vendia pão caseiro, viu meu jeito calado e achou que podia confiar. Me chamou para ajudar nas fornadas de madrugada. Trabalho duro, pesado, acordando antes do galo cantar. Aceitei na hora. O cheiro de pão assando, misturado com a esperança, foi o que embalou meus dias por muito tempo. Trabalhar até cair, comer o que sobrava. Dormir com o corpo doído, mas o peito em paz. Aos poucos, fui juntando um dinheirinho. Comprei meu primeiro vestido novo, um pedaço de pano barato, azul desbotado, mas que para mim era coroa de rainha. Cada ponto costurado nele era uma vitória contra o mundo. Nunca mais me prendi em ninguém. Nunca mais pedi nada de graça. Aprendi que tudo que vem fácil cobra um preço que a gente não consegue pagar. Quando completei 18 anos, já era conhecida na cidade como a moça do pão. Não sabiam de onde vim, nem o que tinha acontecido antes, e eu fazia questão de deixar assim. O passado, aquele monstro que sempre tentou me puxar, ficou guardado numa caixa invisível dentro do peito. Não esqueci, nunca esqueci, mas aprendi a não deixar ele me definir. Com o tempo, consegui alugar um quartinho nos fundos da casa de Dona Sebastiana. Um cubículo de paredes rachadas, cama de madeira velha e um fogão enferrujado. Era o meu reino, o meu lugar no mundo. Demorou, mas um dia percebi que sorria de verdade, não aquele sorriso de mentira para agradar os outros. Era um sorriso pequeno, torto, mas meu. Um sorriso de quem venceu sem que ninguém notasse. Nunca casei, nunca confiei o bastante. O medo ficou morando comigo. Aprendi a fazer dele meu aliado. Ele me lembrava que liberdade custa caro e que a gente precisa pagar todo santo dia. Hoje, olhando para trás, vejo aquela menina magricela correndo na estrada de terra e sinto vontade de abraçar, dizer para ela que ia doer, que ia sangrar, que ia parecer impossível, mas que ela ia conseguir. Não virei rica, não fiquei famosa, mas sobrevivi. E sobreviver, para quem nasceu para ser esmagado, já é uma forma de vingança. Essa sou eu, meu bem, Dona Arlete Menezes, 81 anos nas costas, um coração remendado e uma história que não se apaga fácil. Se você chegou até aqui, saiba que não importa o tamanho da rasteira que a vida te dá. O que importa é levantar, nem que seja de joelhos, mas sempre faça que nem a vovó e levante. Se você chegou até aqui comigo, eu te peço, deixa um like para essa velha aqui. Cada curtida é como um abraço apertado nesses ossinhos cansados. E me conta aí nos comentários, já teve que se levantar depois que a vida tentou te enterrar? Estou aqui de peito aberto para ouvir também. Então não fique com vergonha e pode se abrir comigo.